falar aqui sobre elementos de fixação, continuar, né, porque é o grupo da semana passada já começou a falar de elementos de fixação. Peço desculpa desde já da minha voz, que eu estou meio gripado, então aí vai seguir. Vou começar falando de pinos, cavilhas e cupilhas. Os elementos de fixação, vou falar o que são, diferenças entre eles, como são usados cada um, alguns tipos de cada um, são muitos tipos, então vou falar de alguns. Quando são usados, para que serve, classificação. Aqui temos as fotos do... Dá para enxergar aí ou você já apagaram? Acho que dá, né? Aqui são pinos, diversos tipos de pinos. Aqui são cupilhas e cavilhas, eu vou falar de cada um desses mais na frente. Pinos e cavilhas, eles servem para alinhar ou fixar elementos de máquinas, né? Ou seja, faz a junção de duas ou mais peças, estabelecendo uma conexão entre elas, né? É uma união mecânica entre as peças. Aqui só um desenho mesmo, aqui é um pino cilíndrico, eu vou falar mais para frente sobre ele, para que serve. Pinos e cavilhas, pode passar por favor. A diferenciação de pinos e cavilhas é muito difícil, assim. Alguns autores até chamam cavilhas de pinos estriados, pinos ranhurados, porque basicamente o que diferencia eles é na forma e na utilização dos elementos, né? Geralmente o pino ele é utilizado para unir duas peças que têm articulação entre si, só que podem ser usadas em peças que também não têm articulação, e cavilhas são utilizadas em peças que não se articulam. Então, por isso que alguns autores chamam cavilha de pinos estriados, pinos ranhurados. Cavilhas são pinos que têm estrias, vou mostrar fotos mais para frente, e pinos não têm essas estrias. Eles diferenciam-se na utilização, como eu falei, na forma, estriados ou não, tolerância de medidas. Geralmente, os furos para cavilhas têm uma tolerância maior na sua medida, né? Porque como ele tem uma estria, a cavilha vai entrar e vai fazer uma pressão contra a parede. Então você pode esmagar mais para conseguir entrar no furo, e aí ela tem uma tolerância maior. Já o pino, ela tem que ter uma tolerância, tem que ser bem preciso no furo, porque vai entrar no furo o pino. Por isso que também tem que estar com acabamento superficial bom, além de ter articulação, tem que permitir a articulação entre as peças, né? Então tem que estar com acabamento superficial bom, acabamento técnico, material, formação. Aqui, por exemplo, são utilização de pinos em dobradiça de portas, né? Uma das utilizações de pinos, e das milhares de utilizações de pinos aí, né? E ali eu foto de cavilha. Tipos de pinos. Tem muitos pinos, eu vou falar aqui de alguns que são mais comumente utilizados e encontrados, né? Pino cônico, aperto com pressão. Como ele tem um diâmetro diferente ao longo do seu comprimento, então o aperto dele é feito por pressão, né? Ele entra no furo e você pressiona, o furo tem um diâmetro menor do que o maior daqui, maior do que o que entra, então ele vai fazer esse aperto de pressão e uma ação de centragem. Geralmente esse pino cônico é utilizado como ação de centragem. Pino cônico com haste enroscada. Tem a mesma função do pino cônico, porém essa haste enroscada é para facilitar a sua retirada, a extração por aperto. Por exemplo, se você bota um pino cônico num furo cego, não tem como você bater embaixo para conseguir tirar esse pino. Então, essa rosca permite, por aperto, o pino sobe e você retira o pino com facilidade. Pinos cilíndricos, aqui são pino cilíndrico normal, pino cilíndrico com rosca interna. O pino cilíndrico, ele exige uma tolerância muito grande nas suas medidas, né? Porque, diferentemente do pino cônico, onde ele entra e você aperta com pressão, o aperto dele não é com pressão. Então, o furo tem que ter uma tolerância, tem que ser bem preciso com o furo, com o tamanho, com o diâmetro do pino, para que ele encaixe perfeitamente. Pino elástico. Pino elástico, não sei se dá para ver muito nessa foto aqui, mas ele é chamado também de tubo
tubular partido, ele imagina uma folha dessa dobrada assim, ó. Tem um rasgo aqui, ó, de ponta a ponta. Esse tem resistência ao corte e furos com grande variação de diâmetro. Por quê? Porque como ele é partido, tubular partido, se você pressiona ele, ele entra no furo e ele vai fixar como? Você solta e aí ele faz pressão na parede e vai fixar no furo, né? Ele não é aconselhado para usar em peças que tenham bastante vibrações, porque ele se solta facilmente com a vibração do elemento, né? Justamente porque ele entra por aperto, com pressão nas paredes. Especificações do pino. Infelizmente eu não consegui trazer nenhuma dessas normas, porque tudo que eu achava era para comprar as normas. Mas aqui eu tenho especificações do pino e gavilhas, eu tenho o diâmetro, o comprimento e a função do elemento. É basicamente isso que você tem que fazer para especificar um pino que você... E aí nós temos normas aí também, TNRB 6430, por exemplo, para pinos cilíndricos não temperados. E aí tem milhares dessas normas técnicas. Cada pino que você está fazendo vai ter uma norma diferente. Tipo de gavilhas. Eu também não consegui encontrar fotos de peças reais disso, né? De gavilhas. Até porque, às vezes eu procurava pino, achava que era pino, era gavilha, porque essa diferença é muito difícil. Mas por aqui dá para você perceber, né? Todas são granulares, ou estrias, que são chamadas, né? E cada um, passa mais um aí, por favor. E aí a gente tem aqui, ó, uma tabela do tipo, da norma utilizada e a utilização de cada um, né? O tipo KS1, que é aquela lá em cima, que é aquela no slide anterior que eu mostrei. Tem a norma DIN 1471 e é utilizado para fixação e junção. Então aí a gente tem uma tabela aí mostrando diversos tipos que foram mostrados ali anteriormente. Culpilhas ou contrapinos. São culpilhas ou contrapinos. São arames em formato semicircular, dobrados de uma maneira que formam uma cabeça aqui, ó, e um corpo cilíndrico, né? Como são arames semicirculares, eles dobrando vai formar um corpo cilíndrico e essa cabeça. E são usados para travar elementos de máquina, né? Principalmente porcas. Passa mais um aí, por favor. Como aqui, por exemplo. Ele é utilizado para travar essa porca. Né? E aí você coloca no eixo, geralmente, ou pode ser um pino, que aí são chamados pinos compilhados, que eu vou mostrar no próximo slide. Você coloca essa pupilha e aí trava a porca, né? Aí você dobra a ponta, para a pupilha não sair. Você pode dobrar assim, ou assim como está essa porca. E aí pino pupilhado, que são pinos que são utilizados quase como eixos, né? E aí a pupilha, ao invés de ser colocada diretamente no eixo, é colocada no pino, né? E aqui, por exemplo, temos o comprimento nominal, o comprimento total e o comprimento útil, que é a distância entre os lugares onde a pupilha vai ser encaixada. E aí, basicamente é isso. E agora eu vou falar de cálculo de rosca. Para que a gente faz cálculo de rosca? Por exemplo, quando você tem uma peça já, e aí seja um parafuso ou abre a rosca, e esse parafuso não é padronizado, você tem que fabricar esse parafuso, né? E aí a gente vai fazer o cálculo de rosca justamente para fazer essa fabricação. Aqui é só o formulário que a gente vai usar mais para frente. Vou falar de cada um desses, vou mostrar na foto para a gente saber o que é cada um desse aqui. Aqui a gente vai falar só de rosca triangular, rosca métrica, rosca métrica, Whitworth, que é o padrão inglês utilizado, né? E o padrão norte-americano. Aqui, vamos falar primeiro da rosca métrica triangular. A gente consegue medir um parafuso, por exemplo, para a gente abrir uma rosca. A gente tem um parafuso. As duas coisas que a gente vai medir, para a partir deles,
achar todas as outras dimensões necessárias para a fabricação do parafuso. São o diâmetro normal do parafuso, ou seja, é o maior diâmetro medido de crista a crista do parafuso, e o passo, né, medido de uma crista à próxima. Né. A partir disso aqui a gente consegue por fórmula ou tabelas, que existem algumas tabelas, mas pelas fórmulas também a gente consegue o cálculo de todo o resto. Mais um. Isso. Na rosca métrica triangular do padrão métrico, no caso, né, que é utilizada aqui no Brasil, na BNT, o ângulo do filete é de 60 graus. Mais para frente eu vou mostrar que tem diferença do Whitworth. Então, com essas informações, a gente sabe que o ângulo é fixado sempre 60 graus e calculando o diâmetro, a gente vai encontrar, por exemplo, diâmetro 1, que é o menor diâmetro do parafuso, né? Diâmetro medido da raiz do parafuso. Diâmetro 1 é calculado D, que é o diâmetro maior que a gente mediu, menos 1,22 P8P. Isso são fórmulas dadas. Isso é fácil de calcular, né? D2 é o diâmetro médio, é o diâmetro efetivo chamado. É o diâmetro médio. É calculado por aquela fórmula, né? D2D menos 0,645P. Isso aqui são tudo fórmulas. F é a folga entre a raiz da rosca e a crista do filete, né? É calculado também por aquela fórmula 0,045P. Dzão é o diâmetro maior da porta, ou seja, o diâmetro medido de raiz a raiz da porta. É calculado também, pode ser calculado também, né? Dzinho, que é o diâmetro maior mais duas vezes a folga. Dzão 1 é o diâmetro menor da porta e Dzão 2 é o efetivo, né? Vou ver mais à frente isso. No caso, o Dzão 2 é igual ao Dzinho 2. HE é a altura do filete do parafuso. Mais um. RE é o raio de arredondamento da raiz do parafuso. Mais um. E RI o raio de arredondamento da raiz da porta. Então, com isso aí a gente consegue calcular, consegue fabricar, né, qualquer parafuso ou abrir a rosca que a gente necessita para o nosso andamento, para a nossa peça. Na rosca Whitworth triangular, normal e fina, né, a diferença de normal e fina é só o tamanho do passo, né, a fina tem um passo menor. Aqui agora na rosca Whitworth, o grau já é 55, tá vendo? A angulação do filete é 55 graus, diferente do filete da métrica, que é 60 graus, né? Mas o restante é basicamente o mesmo, os cálculos. Pode perceber outra diferença, que a crista e a raiz são arredondadas. Mais para frente eu vou mostrar, vai ficar mais claro a diferença entre os três sistemas que a gente está estudando aqui de rosca triangular. Aqui o passo, né? O passo aqui também, outra diferença, que é dado em polegadas. Então o passo calculado por 1 polegada sobre o número de filetes. Mais para frente também eu vou mostrar como a gente mede esse passo. E ele é dado por filetes por polegadas. Aqui é a altura do filete da rosca externa, ou do parafuso, que é igual à altura do filete da rosca interna, que é calculado por aquela forma. Aqui o raio de arredondamento do parafuso, o raio de arredondamento da porta, calculado também por aquela forma. Dzão, isso aqui nada muda. Isso aqui é basicamente, o formulário é o mesmo. Dzinho também, pode passar. Isso aqui pode passar. E aqui, para cálculo de rosca, o nome disso aqui é pente de rosca ou verificador de rosca. Com isso aqui, você escolhe, tem uma variedade de filetes aqui, ó. Você montar essa foto no filete do seu parafuso, e isso vai lhe dar o milímetro vai lhe dar o tamanho do passo, ou 8 milímetros
ou em polegadas ou em filetes por polegadas, né? Ou seja, nos dois sistemas aí no caso, né? Tanto o métrico quanto pode ser também medido por um paquímetro. Pode passar. Paquímetro, você mede, por exemplo, 10 filetes. Você mede 10 filetes em sequência. Você vai achar um tamanho e você vai dividir o que você achou por 10 e vai achar o seu passo. Isso só se chamar de verificador de gosto. Pode ser feito com escala também, né? Com, sei lá, a grosso modo uma régua. Mas com isso a gente faz o cálculo de passos, né? E aí a gente achando um passo e achando o diâmetro maior do parafuso, a gente consegue calcular todo o resto para fazer. E aqui a gente tem, vou mostrar as diferenças. Sistemas métricos, medida em milímetro, filetes triangulares, né? No caso, todos os filetes são triangulares, aqui a gente vê que a raiz é arredondada e a crista é plana no sistema métrico. No sistema Whitworth, medidas em polegadas, filetes triangulares, a raiz é arredondada e a crista também é arredondada, 55 graus a angulação do filete, e tem a normal e fina, né? O que vai mudar isso aí é só o tamanho do passo de cada um. E tem o sistema americano, medidas em polegadas, filetes triangulares, aqui no sistema americano, assim como no métrico, a raiz é arredondada e a crista é plana e a angulação é 60 graus. O que muda do sistema métrico, do sistema americano, é só que aqui as medidas são polegadas também. E também tem a normal e fina aqui. E, por fim, diâmetro da broca. Isso aqui é para quê? Para o mecânico saber qual broca usar para fazer o furo e depois vir com o macho e abrir uma rosca, ele usa isso aqui, ó. O diâmetro da broca tem que ser D, que é o maior diâmetro do parafuso que você vai usar, menos o passo. Aí você sabe o tamanho da broca que você vai usar para poder abrir o furo e depois vir com o macho e fazer a rosca que você deseja.